Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao... Consegui primeiro. Bom, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sim. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Porque Sim. pediste-me conselhos sobre isso. Sim, eu pedi-te conselhos sobre relacionamentos e tu vais partilhar conselhos muito fixes. Muito fixe. E que me vão deixar a pensar e acho que vão deixar muitas pessoas a pensar sobre isso. E a ideia aqui foi, daquilo que me surgiu, foi uma intenção, foi mesmo algumas coisas que podem ser aplicáveis em qualquer tipo de relacionamento. Certo. Portanto, estamos a falar de relacionamentos amorosos, familiares, parentais, profissionais, etc, etc, etc. E veio de uma pergunta que tu trouxeste da tua certificação em neuroestratégia. Certo. Portanto, a partir dessa pergunta surgiu aqui a nossa conversa. Que acho que vai ser muito útil. No final vamos ter uma prática inspiradora, sendo que esta é uma conversa assim para ouvir e refletir. E já agora, né, dica para estas conversas sobre relacionamentos, que aliás acho que muitas das pessoas que ouvem o podcast utilizam muito bem esta dica, partilha o episódio com pessoas com quem tenhas relacionamentos significativos, se forem pessoas de ouvir podcast, não é? Certo. E depois podem ver, ou ver no YouTube. E depois conversa sobre isso. Yeah. Porque, por acaso, é uma das coisas muito giras que nos acontece com frequência, não é? Que é pessoas dizerem, olha, eu ouvi este episódio e depois o meu marido, ou a minha irmã, ou a minha mãe, ou alguém, ou um colega, né, também ouviu e depois, ao conversarmos sobre isso, chegamos a conclusões interessantes. Né? Portanto, acho que pode ser assim uma coisa para ver à noite com comer pipocas, a família toda, e ouvir falar sobre relacionamentos, depois conversam sobre isso a seguir. Sim. Sendo que os filhos, se forem pequenos, vão dizer que seca! É mais Esta série é um bocado seca. Quantos episódios tem? 300 e quantos? Mas acho que este episódio é mais uma bela conversa para a série Relacionamentos Básicos do podcast IVM. Exato. Sim? Estás pronta? Prontíssimo. Então aí vamos nós. Mia, então vamos lá. Hoje é a minha vez de te pedir conselhos. Ok. Nós no último episódio estivemos a discutir sobre a quem é que pedimos conselhos. Sim. As características de pessoas a quem pedimos conselhos. E depois tu pediste-me conselhos sobre uma situação assim específica relacionada com a sensação de impotência. Com a sensação de impotência. E eu hoje queria aproveitar a oportunidade de te ter como conselheira. Sim. Para te pedir conselhos aqui sobre... Antes de conselhos, vou-te pedir para refletires aqui sobre assunto, sobre relacionamentos. Este tema tão pouco interessante. Este grande tema. Aliás, tão pouco interessante. O pedido de reflexão nasce exatamente de um comentário que um participante fez no último curso de Neuroestratégia em Lisboa, em que eu no curso de Neuroestratégia apresento um kit de relacionamentos. Certo, com várias ferramentas. Com várias ferramentas, e cada uma das ferramentas é no fundo uma proposta de reflexão. Olha, experimenta refletir sobre um ou vários dos teus relacionamentos à luz deste enquadramento. E no dia seguinte, depois de algum desse trabalho, um participante diz, há uma coisa que me deixa curioso, que é, porque que para a maior parte das pessoas, estamos aqui pessoas, não é, tão diferentes, com idades diferentes, experiências de vida muito diferentes, objetivos agora na vida muito diferentes, mas para quase todas as pessoas, quase sem exceção, a questão dos relacionamentos é muito interessante. As pessoas ficam muito agarradas a isto, não é? Porquê que isso acontece? É sempre assim? Porquê que isso acontece? Pronto, e eu na altura partilhei qual era a minha visão sobre isso, mas agora aproveito e faço-te a ti a pergunta que eu recebi. Porquê que para a maior parte das pessoas é tão importante e tão interessante a questão dos relacionamentos? Eu acho, assim, na minha visão, tem a ver com o facto de que as outras pessoas são ou têm acesso
as melhores estratégias para satisfazer as nossas necessidades. Ou seja, os outros são os outros e o meu relacionamento com as outras pessoas são a principal fonte de estratégias para satisfazer as minhas necessidades. Ok. E claro, pois outra coisa ainda, nós somos seres sociais, nós somos interdependentes, pelo menos. Eu acredito que não deveríamos ser dependentes, mas temos que procurar cultivar aqui uma interdependência saudável, né? E nós precisamos uns dos outros para sobreviver, nós precisamos uns dos outros para nos sentirmos vistos, ouvidos, não é? Aqui, agora não me lembro exatamente a frase, mas não é? Nós existimos na presença do outro, não é? O testemunhar, o olhar do outro, para mim, é que confirma alguma forma da minha existência. Tu propuseste aí que nos relacionamentos nós temos o contexto perfeito para satisfazermos as nossas necessidades. Não é? Também é o contexto perfeito para não satisfazermos, para sentirmos as nossas necessidades insatisfeitas. Sim, quando nós confundimos estratégias com necessidades. Aí é que começamos a sofrer, não é? Que acho que eu sei de uma das razões porque sofremos tanto nos relacionamentos é porque não fazemos essa reflexão muito elaborada e profunda, não é? Nós não percebemos essa diferença que, no fundo, não percebemos essa diferença, não é? Entre a estratégia que existe para eu satisfazer a minha necessidade e a minha necessidade em si. Como não sei qual é realmente a minha necessidade, também não sei comunicá-la. Não é? Não sei fazer pedidos específicos. Sim, mas tu podes ser muito boa a fazer essas coisas todas e mesmo assim não satisfazes a necessidade. Claro. Posso ter uma pessoa muito parva do outro lado. Ou seja, quando pensas nos teus relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, etc, etc, tu às vezes sentes insatisfação. Não sei se é uma boa pergunta, porque eu não sei bem se é essa palavra. O que sinto é mais, se calhar, desconexão. Sinto-me sozinha. Se te queres resumir isso. Sim, tudo mas sentes desconexão, isso é uma insatisfação da necessidade de conexão. É isso que estou a dizer, podes resumir isso como insatisfação. Porque eu estou-me a recordar agora de uma conversa que nós tivemos há umas semanas, foi até uma conversa relativamente fresca aqui no podcast. Eu digo relativamente fresca porque às vezes as pessoas dizem lembras-te daquela conversa que vocês tiveram tipo há 4 anos? Eu digo, mais ou menos. Mais ou menos. Nós vamos fazer anos? Sim, este mês de novembro o podcast faz 6 anos. 6 anos. Yeah. Okay. Em vez de me distrair, nós tivemos uma conversa onde estávamos precisamente a refletir sobre uma ideia que às vezes é muito veiculada em alguns meios do desenvolvimento pessoal, que é tu devias estar bem sozinha. Não é? E essa ideia, quando é transportada aqui para esta nossa conversa sobre relacionamentos, é quase, eu sozinho estou impecável. Portanto, quando eu entro num relacionamento, a pior coisa que pode acontecer é eu manter o meu nível de satisfação que tenho sozinho. A melhor coisa que pode acontecer é ainda ter uma satisfação superior. Mas eu estava-te a fazer esta pergunta porque isto não bate certo com a minha experiência. Que é, eu posso estar, imagina que eu sozinho estou numa fase da minha vida onde estou mesmo bem. Reconheço-me a mim próprio, sinto-me realizado, sinto-me muito conectado comigo mesmo e com a experiência que é a vida, sinto-me estimulado, sinto-me seguro. Portanto, eu, sozinho, neste momento, sinto bem-estar. Não é? E, portanto, agora vou para o relacionamento. Se o relacionamento não correr muito bem, ok, tudo bem. Eu estava a imaginar aqui numa escala inventada, imaginária, de 0 a 100, eu sozinho estou no 70. Portanto, se o relacionamento, se eu não conseguir obter uma satisfação maior no relacionamento, pronto, fico no 70. A minha experiência não é essa, que eu estou no 70 sozinho, pois o relacionamento pode ser contigo, pode ser com um dos nossos filhos, pode ser com um amigo, com um cliente. De repente, é insatisfatório,
e eu de repente já não estou no 70, agora estou no 40, sabes? E, portanto, eu acho que os relacionamentos não são só um extra, eles são a cena. Sim. Isto faz sentido? Sim, faz mesmo muito sentido. Porque tu podes levar para outras situações. Começa um novo trabalho e até estás super entusiasmado, estás muito bem, estás mesmo preparado para uma nova experiência, um novo desafio, e chegas lá e dás-te super mal com os teus colegas. Não é? Em princípio, o teu bem-estar vai diminuir. Certo. Claramente. Né? Portanto, isso é só. Ou uma criança que está 6 anos, espetacular, está super bem disposta, super cheia de vontade de começar a escola, mas começa a escola e a relação com o professor ou a professora não corre muito bem, o bem-estar diminui. Então dá-me lá agora conselhos. Conselhos, assim, se tivesse agora, sei lá, a escrever para uma revista e o título do artigo ia ser os top 3 conselhos da minha para relacionamentos felizes. Sabes que a primeira coisa que me lembrei agora foi no outro dia fui fazer uma palestra e estávamos a falar sobre as intenções dos pais. E que a primeira vez que alguém reflete sobre quais são as minhas intenções como mãe, como pai, normalmente, assim, uma coisa que muita gente diz, mas eu quero que os meus filhos sejam felizes. E disse nessa palestra, tal como já tenho dito outras vezes, assim, de uma forma um bocadinho provocadora, que é, eu não quero que os meus filhos sejam felizes. Não é? Eu quero que os meus filhos também saibam lidar com a infelicidade. Pelo muito quero que eles sejam também felizes. Não é? E acho que nisto contém esta ideia de uma aceitação de que às vezes não vai ser bom. Acho que vivemos num mundo onde existe sempre muitas mensagens de como melhorar as coisas, como ficar mais feliz, mais rico, mais bonito, mais em boa forma, como melhorares os relacionamentos, sempre tipo, nesta busca seres de a mais melhor versão de ti próprio. Seres a melhor versão de ti próprio. Não é? E para mim, o primeiro passo, estamos a falar de relacionamentos, de como nos sentimos nos relacionamentos, isso, não é? É de partirmos do princípio que vai haver sempre momentos em que me sinto mal. Vai haver sempre, nós estamos juntos há 25 anos, não é? Já está a caminhar para quase 26 até. É isso. São muitos anos e já houve muitos momentos em que não me senti bem contigo. Não me senti de uma forma em que não queria estar contigo. E houve momentos em que senti que, agora não me estou a sentir bem. E acho que tu podes dizer exatamente a mesma coisa. E eu acho que vamos ter mais momentos desses no futuro. Não é? Até pode ser já a seguir, em que acontece uma cena qualquer e nós chateámos-nos e naquele momento, estou chateada contigo, naquele momento eu não gosto assim tanto de ti. Embora haja aqui um amor base muito profundo. E eu acho que começava por aí, por essa admitir isso, assim, mesmo até, já houve e vai haver momentos em que não nos vamos sentir bem juntos, momentos em que tu não vais ser a melhor estratégia para satisfazer as minhas necessidades e momentos em que eu não vou ser uma boa estratégia para tu satisfazeres as tuas necessidades. E quase ter isso como uma espécie coisa tão fria, chamar-nos a outras estratégias. Sim, é muito frio. E é também isso. É também isso. Mas então aqui o teu... Eu não disse que és só. Mas aqui o teu conselho, neste caso o conselho, o que eu estou a captar deste lado é: entra nos teus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, sabendo que provavelmente... Não, provavelmente não. Não, de certeza absoluta que vai dar cocó às vezes. Vai dar cocó às certo. Vezes. Porque os relacionamentos são dinâmicos, as pessoas são dinâmicas e... As nossas necessidades são dinâmicas, os outros estamos num contexto e levamos esse contexto... E há momentos em que
uma das partes ou todas as partes envolvidas num relacionamento vão ter poucos recursos, certo. e vão estar cansados e chateados e zangados e com vontade de descarregar em alguém e aziados, whatever, e portanto vai sempre dar cocó. Certo. Okay. Vai sempre haver momentos de cocó. Segunda coisa. Isto é um conselho muito fixe, embora pareça o conselho mais negativo de sempre. Sim, só que isso é só uma proposta. Sim, só que o contrário, não é? O conselho contrário é isto vai ser sempre incrível. Foca-te no positivo só. Não, e vai ser sempre incrível. Se eu acredito que vai ser sempre incrível, aliás, eu acho que isso é o que faz com que algumas pessoas depois abandonem certas relações amorosas, certas relações profissionais. Como partem a acreditar que isto deveria ser sempre incrível. Então agora chateamos, então é porque está algo fundamentalmente errado aqui, não é? Ou mesmo profissionalmente, a relação com este cliente devia ser sempre incrível, nós devíamos estar sempre, devia ser sempre tudo fantástico. Se não é, então é porque alguma coisa está fundamentalmente errada. E tu estás a propor que as coisas não estarem bem às vezes, expectável. Não é necessariamente errado, até eu disse provável e tu disseste que é certo. Sim. Não é? Sim. Okay. Sim, se todos nós pensarmos na nossa experiência, mesmo com amigos que são muito grandes amigos nossos, eu acho que posso generalizar que a grande maioria das pessoas tiveram momentos, assim, nem que seja uma pequena fricção, em que não se sentiram tão bem. Claro que se isso for o mais comum no relacionamento... isso é outra questão, não é? Ok, bom. Pronto. Segunda coisa, é de nos lembrarmos que existe sempre um momento a seguir. Existe sempre um momento a seguir ao sentir-me mal ou de ter um conflito ou chatear-me. Também existe um momento a seguir a sentir-me bem. Existe sempre um momento a seguir, não é? Mas, agora a proposta é mais como posso olhar para esse momento. É de eu aproveitar ainda mais e melhor este momento, porque no momento a seguir é que me posso reparar. É um momento a seguir em que eu posso me dar a conhecer de uma forma mesmo autêntica. É aí que eu posso falar do que sinto, é aí que eu vou falar sobre as minhas necessidades e a outra pessoa da mesma forma, não é? E no momento a seguir é que tenho a possibilidade de pedir desculpa ou de perdoar ou não, de partilhar e de reconectar, no fundo. Acho que essa expressão é a mais adequada para aquilo que eu quero propor, não é? Que lembrar que há sempre, depois dos momentos maus, existem sempre os momentos, eu gosto dessa expressão, os momentos a seguir. Ok. Mas imagino que esse conselho não seja um incentivo a provoca momentos maus porque depois há o sempre a seguir. Não. Sabes que no outro dia ouvi uma coisa que era um especialista em geopolítica e ele estava a falar sobre guerras e ele disse uma coisa sobre guerras que eu achei muito interessante, que ele disse que a coisa boa com as guerras, às vezes, é que provocam uma mudança grande. E ele utilizou uma metáfora imagina, é como se estivesse a tirar um baralho de cartas para o ar e depois ficas à espera das cartas para caírem ao chão e para as organizares outra vez, não é? Organizares de novo. Pronto, era isso que fazemos também. Às vezes, para passares de uma ordem para uma nova ordem, tens um caos a meio. Pelo meio, né? Isso é uma bela conversa revolucionária minha. Sim. Mas podemos aplicá-la também nas pequenas coisas. Sim. Sim, eu acho que aqui... Não, posso comentar o teu conselho? Claro. Porque eu acho que esse conselho é mesmo muito bom. Porque, aliás, olhando para os meus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, é esse o momento a seguir... aborrecimentos, chateações, conflitos, o momento a seguir é que normalmente ajuda a definir se aquilo é uma relação mesmo interessante e que pode prosperar ou se não. Ou se não há condições para isso. Não é? Porque eu acho que quase toda a gente já deve ter tido a experiência de começar um novo relacionamento com um amigo, uma namorada, um novo chefe e aquilo está a ser mesmo espetacular, está a ser um sonho, corre tudo bem, não é? E só que tu ainda não sabes se o relacionamento tem condições para prosperar. Só quando der o tal cocó é que tu vais descobrir isso, porque há relacionamentos que foram incríveis e no primeiro desafio partiram logo, não é? Porque não havia condições para reconectar. Portanto, eu acho que o conselho é mesmo muito bom. Há quem
eu estou-me a lembrar, por exemplo, num dos cursos que eu dou, nós trabalhamos com um modelo de construção de grupo. O Fire Cycle, uma versão muito adaptada já daquilo que originalmente se chamava de Fire Cycle, mas há quem pegue neste modelo e leve para dentro dos relacionamentos e diga, eu tenho o mais rápido possível que provocar conflito, que é para depois descobrir como é que é a reconexão. Mas na minha experiência isso não funciona. O conflito só se torna uma oportunidade de progresso se ele acontecer naturalmente. Porque se eu estiver a fazer de conta, por exemplo, já percebi, vou ser muito arrogante com a Mia, para a Mia ficar zangada comigo e depois ver como é que reconectamos. Só que neste exercício eu estou a perder a minha congruência. Estou a fazer de conta que sou uma coisa que não sou. E isto a prazo cria mais dificuldades ao relacionamento do que aquele conflito em si. Sim, porque a falta de autenticidade cria insegurança. Claro, não é? claro. E quando acho que não há pais que fazem isto com os filhos. Era isso que vou fazer de conta que estou muito zangado com o meu filho e vou fazer de conta que lhe vou dar sei lá, como nós às vezes, um castigo terrível, mas eu já sei que depois não vai haver castigo nenhum. É só ameaçar. Lá está, vou só criar este conflito para ele ter que lidar com isto. Só que, para além do conflito, depois a criança aprende uma coisa muito importante, que era, isto não era a sério, isto não era congruente, não era honesto. Às vezes, assim, na relação com as crianças, dizem que temos que ser consequentes com os nossos nãos. E como tu sabes, eu sou um bocadinho contra essa ideia, não é? Porque eu acho que muito é importante eu ser congruente com os meus nãos. O que às vezes te faz ser consequente. O que às vezes faz-me ser consequente e outras vezes inconsequente. Okay. Imagina, eu posso dizer que sempre que não a comer à frente de televisão ou outra coisa qualquer, mas há um dia em que eu estou tão cansada e que o que me apetece mesmo é estar em silêncio a comer sozinha. Mas se eu viver assim muito com essa ideia que tenho, não, vamos comer na mesa, isto é sempre um exemplo assim um bocadinho parvo para aquilo que quer dizer na realidade, mas isso cria aqui alguma insegurança, porque como não há autenticidade e congruência naquilo que eu estou a comunicar, né? Nós sabemos quando ficamos assim um bocadinho com o pé atrás com alguém, mas será que é isso mesmo que ela quer dizer? Ou não é? Isso cria insegurança em nós. Portanto, a insegurança na relação pais e filhos vem mais dessa incongruência, a falta de autenticidade, do que do facto de que hoje disse que não ao comer à frente da televisão e amanhã digo que sim. Certo. Né? E acho que isso também é válido para qualquer relacionamento. Se calhar essa era a terceira coisa que... Era isso que eu tinha perguntado, qual era a terceira? Que é a coragem de sermos autênticos. Que é um belo desafio, não é? Porque há como diz o grande Gabor Maté, ele fala muito de que quando somos bebés, é como se estivéssemos a ser obrigados a fazer uma escolha entre a nossa autenticidade e o vínculo com as pessoas que cuidam de nós. E como nós somos muito dependentes das pessoas que cuidam de nós, escolhemos o vínculo à custa da nossa autenticidade, né? Eu falo também disto de outras formas no meu trabalho, mas acho que ou seja, isso faz com que nós, na vida adulta, a estratégia funcionou quando éramos bebés, era uma estratégia essencial, muitas vezes, para muitas pessoas, só que é uma estratégia que deixa de funcionar nos relacionamentos quando ficamos mais velhos, né? É uma estratégia que não funciona entre duas pessoas adultas se nós nos realmente queremos ficar a conhecer. De eu fazer escolhas que não são autênticas comigo e quem eu sou, mas são as escolhas que eu acho que eu devo fazer para te agradar a ti, para satisfazer as tuas necessidades. E depois na idade adulta andamos a fazer cursos sobre como dizer que não e sobre comunicação assertiva e como isto, né? Exato. Que é para nos reconectarmos outra vez com essa capacidade de ser autênticos. Sim. Bom. Portanto, isso são assim 3 coisas que me lembrei quando estavas a expor a questão. Ao longo dos últimos... Quero estender um bocadinho a questão aqui dentro dos relacionamentos, porque tendo como ponto de partida, se calhar, esses conselhos que tu trouxeste para aqui, não é? Que acho que nos podem ajudar a ter
melhores relacionamentos. Uma questão que aparece sempre quando nós começamos a puxar mais por isto, a explorar mais isto, por exemplo, num curso, e as pessoas começam a falar das suas experiências, é que muitas vezes há uma barreira que algumas pessoas começam a evocar, que é uma barreira que elas sentem pessoalmente, que é, pá, isso é tudo genial, é espetacular, faz sentido, bate certo com a maior parte dos meus relacionamentos, mas, por exemplo, com o meu ex-marido, não dá. Não dá. Ou com um chefe que eu tive, não dá. Ou com, pá, o meu adversário político, não dá. Que é quando as pessoas, elas têm a sensação, que pode ser verdadeira ou não, mas é a sua sensação de que esta pessoa não tem interesse em ter um relacionamento positivo comigo. E quando a outra pessoa, por muito afastados que estejamos, por muito diferentes que sejamos, por valores diferentes que tenhamos, se do outro lado há interesse em ter uma relação, então estas coisas todas que tu disseste vão-me ajudar a ter uma melhor relação. Não é? Mas e quando do outro lado está alguém que pelo menos nós percepcionamos que esta pessoa está-se a borrifar para mim, não é? E eu até, pronto, nos últimos dias eu tenho trazido assim um bocado para cima da mesa eu estou sempre muito interessado para além das relações mais próximas, também no que é que acontece noutro tipo de relações onde nós utilizamos estratégias de negociação, de argumentação, não é? Como por exemplo acontece na luta política ou acontece no cenário internacional. E eu tenho refletido muito sobre isso, que é o que é que se faz, não é? Portanto, nós temos as Nações Unidas, não é? Que é um projeto comum à espécie humana. E de repente tu tens um ator dentro das Nações Unidas que diz, eu estou-me a borrifar para isto, eu nem acredito nisto, não me interessa o que vocês decidem, não é? Que foi assim basicamente o que aconteceu agora e tem acontecido já há algumas décadas com Israel. Mas que podíamos transportar isto para outro sítio qualquer, podíamos transportar isto, por exemplo, para uma equipa desportiva em que o treinador está ali com uma série de estratégias para criar espírito de equipa, não sei o quê, e há um jogador que diz assim, estou-me a borrifar para isto, não quero saber, vou jogar, eu já nem vou jogar mais aqui, portanto, estou-me a borrifar, ou seja, parece que há, e podia ser também isto no caso de um divórcio, assim, uma coisa muito dura em que uma das partes, estou-me a borrifar para ti, não é? Quer é que tenhas a pior vida possível. Como é que tu, o que é que tu fazes nesses casos? Que é, abandonas o projeto de relacionamento positivo com esta pessoa, com esta entidade, continuas a usar estratégias, não é? Vais ler os livros de comunicação não violenta. O que é que tu fazes nestes casos? O que é que eu faço? Quer dizer, estou-te a pedir um conselho assim geral. Acho que em primeiro lugar tenho que definir uma intenção. Ok. E perceber se quanto é que na realidade fiz. Na minha experiência, por exemplo, na parentalidade, quando as pessoas dizem que já tentaram de tudo para mudar a criança. Não tentaram de tudo para investigar o que está a passar com mas pensa, por exemplo, mais numa relação desta, por exemplo, entre dois adultos. Tu já lidaste com casos destes, são pessoas que se separaram e que tenham filhos e que têm divórcios difíceis e onde crescem emoções assim muito fortes e a pessoa, por um lado, sente que eu tenho que manter um relacionamento com esta pessoa e tenho que ser o melhor que eu conseguir, mas ao mesmo tempo eu consistentemente sinto que esta pessoa não está interessada em ter um relacionamento positivo. Mas há dois cenários. Eu acho que aquilo que acabei de dizer muitas vezes é exatamente igual nessa situação. Sendo que nessa situação o que eu vejo é que uma das partes assume mais responsabilidade do que a outra pela relação dos dois. Ok. Né? Portanto, na realidade, na nossa relação, eu tenho 100% da minha responsabilidade e tu tens 100% da tua. E o que acontece muitas vezes é que se uma das partes não assume muita responsabilidade, então a outra tenta compensar e se calhar assume 130% ou 150% da relação. A questão é que isto não funciona. Portanto, acho que uma das primeiras coisas que eu tenho que perceber é quais são na realidade os meus 100%. Em relação a que é que eu posso e devo assumir aqui a responsabilidade. E se o outro não apanhar aquela responsabilidade que fica no chão, né,
numa relação de divórcio onde há crianças envolvidas, o que acontece muitas vezes é que a criança é que apanha essa responsabilidade, que não é nada positiva, mas então se calhar precisamos de pedir outro tipo de ajuda. Mas o que eu diria a uma pessoa que, pá, eu já percebi aqui, estes são os meus 100%, eu já não estou disposta a assumir mais por esse 100%. E a outra pessoa, os outros 30%. E a outra pessoa não está a pegar nesses 30% para fazer os seus 100%. Então, o que eu diria é que a pessoa que me está a questionar é que ela precisa mesmo de fazer o luto disso. De se permitir mesmo de fazer o luto de que, ok, esta pessoa não fez até agora e o mais provável é que não venha a fazê-lo. Portanto, de não lutar tanto contra isso, mas fazer esse to grieve, não é? Fazer o luto desse facto, quase. Porque acho que muitas vezes o que ficamos à espera é que o outro mude, que o outro faça alguma coisa, ou que eu me lembre de uma estratégia toda XPTO que vai mudar a situação. Só que eu acho que há mesmo momentos em que estamos a dizer, ok, não, eu já assumi os meus 100. Mas e quando isso tem... Porque eu, agora é que eu estavas a falar, tipo assim, uma memória de há muitos anos, numa equipa que eu liderava, às vezes algumas pessoas dentro da equipa tinham performances mais baixas. Né? A performance era avaliada em função de um número. E às vezes as performances eram mais baixas. E nesses momentos, eu como responsável da equipa, sentia muito que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esta pessoa, dar-lhe mais formação, entender se há aqui algum obstáculo interno. Okay. E começávamos a trabalhar. Às vezes com umas pessoas funcionava melhor, com outras menos bem, e ia em busca de mais ferramentas. Mas lembro-me de uma situação em particular com uma pessoa que começou a utilizar uma estratégia de boicote irónico, que era, imagina, o objetivo era fazer um resultado de 50 e a pessoa fazia 1. Tipo, e ia dizer, olha, mas o que é que está a passar? Pá, eu não sei, eu fiz tudo aquilo que tu me propuseste. E tu percebias que, claro que a pessoa não fez tudo, porque era literalmente impossível ter 1, mas a pessoa dizia assim, não, eu estou-me a esforçar ao máximo. E era assim um pouco irónico, diz, ok, esta pessoa já emocionalmente desligou disto. Né? E se calhar levei algum tempo a fazer esse luto e dizer, ok, isto também é a pessoa a assumir a sua cota-parte de responsabilidade. Mas naquela situação, eu tinha tinha um certo poder, uma certa autoridade para dizer assim, ok, então vamos terminar a relação, certo. Que é como quem diz, vais ser despedido. Que era aquilo que no fundo a pessoa queria, não é? Mas há outras situações onde, por exemplo, eu não posso dizer, sei lá, à minha ex-mulher com quem agora tenho uma relação muito difícil e que sempre que eu me tento aproximar, levo para trás e tento comunicar e ela corta a comunicação. E eu não posso, esta ex-mulher imaginária, diga-se, não é? Mas eu não posso dizer, olha, estás despedida e pronto, eu vou fazer o luto disto, porque sim, mas há aqui no meio uma barreira. Posso fazer o luto da ex-mulher que eu gostava de ter. Ok. E aceitar aquilo que eu tenho. E aceitar aquilo que eu tenho. E depois, a partir daí, perceber, ok, como é que eu posso maximizar aqui a qualidade desta comunicação? Mesmo que o maximizar seja sempre muito pouco. Comparado com aquilo que eu gostaria que fosse, é ser muito pouco. Às vezes tem que ser, ok, vamos só começar conversar por mensagem, porque assim fica tudo registado. Vamos conversar apenas via o mediador. Não são situações ideais, obviamente. Nem agradáveis. Nem agradável, nem para os adultos, nem para as crianças, não é? E também há casos em que um dos pais procura mesmo ser super consciente e o outro faz de tudo para falar mal. E isto são situações mesmo complexas. Sim, no fundo, acho que aí, se calhar, o conselho genial que tu deste aqui é mesmo este do fazer o luto. Não é só fazer o luto, terminar a relação, é fazer o luto em relação à relação que eu gostava, não é? Certo. Estou aqui, agora a minha atenção foi outra vez para a política internacional. Quando a comunidade internacional começou a ficar mais desperta e tipo já chega com o apartheid na África do Sul, foram feitas sempre muitas diligências políticas, nunca houve uma cena, olha, então nós vamos entrar aí e tomar conta do país. Mas houve um momento em que foi preciso dizer, ok,
não está a haver uma transformação interna. Vamos começar a pressionar. Olha, vamos fazer um boicote económico. Não é? E o boicote económico à África do Sul foi duríssimo em alguns momentos. Não é? Mas é um pouco... Claro que o ideal era nós conversarmos e dialogarmos e percebermos quais são as intenções comuns e quais são os valores comuns e o que é que são direitos humanos e todas as pessoas têm que ter isto. Isso era o ideal, mas se calhar é às vezes fazer um luto um pouco disso e dizer, olha, o que há é isto. É isso mesmo, sendo que isso às vezes pode ser muito duro. É difícil fazer esse luto, porque há uma vozinha dentro de nós sempre a dizer, pá, isto era tão mais fácil se a pessoa fosse mais tolerante, ou mais isto, ou mais aquilo. Claro que às vezes a voz também se pode dirigir para nós. Isto era tão mais fácil se eu fosse mais flexível, ou se fosse melhor a deixar ir. Mas é sempre uma resistência em relação àquilo que é. Sim, não é? Mas acho que aí, quando é difícil, não é? Porque obviamente é difícil em muitas situações, também podemos ser curiosos em relação a essa dificuldade e podemos ser gentis e compassivos com essa dificuldade. Isso, em princípio, vai nos ajudar nesse processo de luto e também percebermos que ajuda é que precisamos, não é? Com quem é que eu posso falar, o que é que eu posso ler, o que é que eu posso fazer para me ajudar neste processo de luto. Algumas pessoas se calhar iam gostar de não é bem deixar ir, porque às vezes fazer luto... Pode ser, achas que também é fazer um luto? Imagina, por exemplo, alguém que fez um pacto consigo próprio de, pá, eu não quero magoar outras pessoas, nem emocionalmente, nem fisicamente, não quero, é um valor meu, o não praticar o magoar o outro. E de repente vejo-me numa situação, por exemplo, em que alguém me está a bater. Ou alguém me está a prender. Eu há bocado estava a ouvir uma história de um montanhista. Como é que se diz? Um montanhista. Um montanhista. Sim. Um rapaz que foi se calhar já ouviste essa história, que foi escalar montanhas em Quirguistão. Sim, essa história. E foi tomado refém. Sim. Ele e mais umas pessoas. Sim, esse documentário é impressionante. E estava a ouvir uma entrevista com o rapaz. E ele descreve a situação em que eles estavam só com um dos raptores e ele empurrou de uma montanha abaixo. E eles estavam... E não foi ele não o empurrou logo. Primeiro estavam a ajudá-lo, porque essa de empurrar não foi assim a primeira intuição do rapaz. Eles ajudaram, porque eles eram escaladores montanhistas, muito experientes, e esse rapaz soldado não. Então deram-lhe a mão, mostraram-lhe onde colocar os pés e por aí fora, e subindo ali esse sítio onde estavam a escalar, essa ideia de que eu tenho que agir agora, porque senão vamos morrer aqui de frio, senão nos matarem. E ele empurrou o rapaz, e depois ele estava a descrever essa polaridade interna, uma parte dele ele até utilizou a palavra proud, né, de orgulhoso dele ter realmente agido, mas a outra parte estava a se sentir muito mal no fundo ele estava a agir contra os valores dele, porque ele supostamente matou alguém. Depois parece que afinal o rapaz não morreu. Descobriram isso muito tempo depois. Mas pronto. Isso é interessante. Esse é um daqueles documentários sobre escalada que está no Netflix. Eu já não sei se esse é o Solo. É aquele rapaz que não corta um dedo. Que tem sim. Pronto. No fundo o que ele descreve é que ele tinha mesmo que fazer a parte dele que se sentia mal, teve um processo de luto. Sim, de luto com... É quase assim uma dissonância cognitiva interna de que eu não sou essa pessoa, mas também sou, não é? Sim. E às vezes assim também nos relacionamentos. Ok, bom, eu gostei desta perspectiva, porque às vezes o fazer o luto não é só o fazer o luto em relação a uma coisa má que me aconteceu, às vezes também é fazer o luto em relação a algumas decisões ou escolhas que eu faço perante determinada situação, não é? Perante um dilema moral, não é? E às vezes isso é fazer o luto para depois, por exemplo, poder usar a força. Certo.
Porque ele também teve que fazer uma espécie de luto antes de empurrar e libertar-se. E ele está, eu lembro-me no documentário, eles estavam mesmo numa situação onde eles serem mortos não era uma coisa, um cenário descabido. Não, de todo. Era muito... Além de que estavam com muito frio. Sim, além ser de hipertermia. além disso, sim. Mas eles estavam mesmo com medo que eles fossem executados ou lhes acontecesse alguma coisa muito má. Bom, surgiram aqui muitas ideias, Mia. Acho que vou ter que refletir um bocadinho sobre estes conselhos. Certamente há mais para dar. Há mais para dar, sim. Acho que com base nos conselhos, ou pelo menos com base num, vou propor a seguir uma prática inspiradora para esta semana. Sim, mas acho que pode ficar uma outra prática inspiradora, que é refletir sobre estas coisas todas que trouxeste aqui para cima da mesa sobre relacionamentos. Que fixe. Claro que estamos a falar aqui de relacionamentos no geral, não é? Porque a minha ideia foi aqui de falar em coisas que são aplicáveis em todo o tipo de relacionamento. Yes, sim. Acho que fica aqui muita coisa para pensar. Porque, conforme o início da conversa, relacionamentos são uma coisa que nos interessa bastante de uma forma geral, porque quando nós pensamos assim nos momentos mais felizes da nossa vida, normalmente eles estão relacionados com relacionamentos. Mas também os momentos mais duros e mais tristes e mais infelizes da nossa vida também acontecem dentro de relacionamentos. E é por isso que é tão interessante pensar sobre isto. É por isso que os episódios sobre relacionamentos sim, sim, normalmente são muito ouvidos e suscitam muitas questões e muitos comentários. Aliás, porque não pedir a quem nos está a ouvir precisamente para fazer questões, fazer comentários. Ou partilhar os vossos melhores conselhos. Ou partilhar conselhos sobre... por acaso é um desafio engraçado. Partilha numa rede social o teu top 3 de conselhos sobre relacionamentos e taga-nos a ver se nós os repartilhamos. Aqui com a comunidade do IVM. Isso mesmo. Boa, gostei muito desta conversa, Mia. Foi uma conversa assim bem introspectiva. Foi. Sabes? Sim. Às vezes no final das nossas conversas apetece-me, não é, desligar aqui o material de gravação e ir fazer alguma coisa. Agora apetece-me desligar o material de gravação e ficar só a pensar nisto. Sim. Sim. A minha cena favorita, pensar. E depois vou pensar sobre aquilo que pensei. E depois conversar com alguém sobre aquilo que pensei. Depois ouvir um podcast sobre o assunto. Bom. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que não é mais do que uma proposta de aplicação do primeiro conselho que a Mia deu neste episódio. A Mia propôs-nos que em todos os nossos relacionamentos significativos vai dar asneira em algum momento. Até foi assim bastante taxativa a dizer, não é que seja provável, é certo. Então, a nossa proposta como prática inspiradora é que nós possamos pensar não propriamente nas asneiras que vão acontecer nos nossos relacionamentos, mas possamos pensar em como é que nós vamos reconectar com esta pessoa depois de um momento difícil no relacionamento. E até podemos propor isto já como tema de conversa. Olha, quando as coisas correrem menos bem entre nós, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos reconectar? Como é que nós vamos crescer no relacionamento a partir desse momento menos bom? E se calhar começar a refletir sobre isso agora, e não só quando há asneira, pode ajudar bastante a que os nossos relacionamentos possam florescer e ser cada vez melhores. Ok? Portanto, prática inspiradora desta semana, pensar sobre isto e, se possível, falar com pessoas com quem temos relacionamentos significativos sobre isto. Como reconectar quando há asneira.